Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 14. A Ariane falou aqui hoje, 14, 13. É um versículo que diz assim: tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, tudo que nós pedimos a Deus, nós temos que estar lembrando sempre que é para dar glórias a Deus. Mas o versículo que nós queremos conversar essa noite é os versículos 16 e 17. Diz assim, que é a continuação daquele. É Jesus orando. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor agora humildemente, ó Pai, prostrados em espírito, para que o Seu Espírito Santo, conforme está escrito aqui, que tudo que nós pedimos ao Senhor Jesus, ao Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nos ouvirá, e nós queremos agora que o Teu Espírito tome conta de cada um de nós. Que esta palavra, Pai, que nós iniciaremos esse domingo, seja uma palavra que possa prescrutar, entrar em todo o nosso ser, Senhor, revelando tudo que somos e tudo que temos, e proporcionando em nós, ó Pai, o derramar do Teu Espírito, de maneira que possamos ser cheios do Teu Espírito, transbordantes do Teu Espírito, que possamos ser pessoas, ó Pai, que como nós vimos aqui, que possamos dar glórias ao Senhor, glórias a Cristo em nossas vidas, através dos nossos atos. Faça com que essa palavra, Pai, que nós vamos estar meditando nesta hora, possa ser a palavra que não somente venha nos alimentar, mas venha nos instruir e fortalecer em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amados, nós tivemos aí 2 meses de estudo, onde trabalhamos a questão do pecado, depois trabalhamos a questão do reino. E qual é o objetivo disso? Por que nós labutamos aqui 1 mês sobre o reino de Deus? Porque o reino de Deus é lugar de vitória, é lugar de alegria, é lugar de paz, de vida abundante. Não estou dizendo que nós podemos usufruir isso. Estou dizendo que o reino de Deus proporciona isso. O reino de Deus proporciona a alegria, paz, vida abundante, vitória. O reino de Deus é algo que foi estabelecido, nós já vimos, desde o começo da vida do ser humano. Mas pelos percalços do pecado, que nós estudamos sobre o pecado, perdemos o reino de Deus. Deixamos de compreender, deixamos de entender, deixamos de viver. E eu quero, nessa noite, dar entrada nesse mês em algo que vai realmente dar prosseguimento nessa nossa caminhada de vitória. E eu desejo saber de você, tem um cristão aqui dentro. Pelo menos tem um cristão aqui dentro. Desejo saber de você se você quer ter uma vida de vitória. Assim? 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 Oh, você não me convence nem a mim, que dirá o Espírito Santo que está aqui. Gente do céu, misericórdia. Misericórdia. Meu irmão, você quer ter uma vida de vitória? Para isso tem que pagar algum preço. Tem que pagar algum preço. O primeiro preço é entender sobre essa maravilha que é Deus em nossa vida. Sem compreender, sem entender Deus, não vai ter vitória. Porque a sabedoria que vem de Deus é o princípio de tudo. O temor de Deus é o princípio do conhecimento, da sabedoria. Conhecer Deus é saber exatamente o que somos, o que estamos aqui, para onde vamos. Precisamos conhecer Deus. E esse mês nós vamos começar esse processo de entender e conhecer
Deus, através do Espírito Santo. Mas está perfeitamente ligado nessa disposição de sermos mais do que vitoriosos. Queremos ser vitoriosos, porque queremos conhecer Deus. Queremos conhecer Deus, queremos ser vitoriosos. Não é verdade? É assim. E nós temos que compreender que o reino de Deus, que nós já estudamos, é o que proporcionará a efetivação disso. Quando nós compreendemos o reino, como já passamos por ele, no entendimento, como agora queremos entrar no entendimento de Deus, nós vamos viver intensamente o reino de Deus, e aí, obviamente, naturalmente, vive-se em vitória. Mas o pecado, desde o princípio, tem sido o grande algoz, o grande fator de nós não podemos viver intensamente essa vitória. Pecado que está em nós, está em cada um de nós, tira de nós exatamente esta grande condição de sermos cidadãos, cidadãs deste reino de vitória, que é vitória. Há uma história bíblica que mostra bem isso, e essa semana eu estava contando para o meu neto, contando para o Gabriel essa história. Ele estava lá em casa, e evidentemente que eu contei essa história para ele do jeito dele. Agora eu vou contar para você do jeito dele. Vou contar para você a história de Sansão. E nós vamos entender nessa história de Sansão o que é o reino de Deus, o poder de Deus, o poder do pecado, as consequências disso. Havia um homem chamado Manoá. Esse homem lá, bem dos antigos, no tempo dos juízes, ainda não se tinha nem o reino de Israel ainda. Era aquele tempo já após a entrada na terra de Canaã. Eles começavam já a ter uma vivência na nova terra, as novas experiências na nova terra. E havia neste povo uma participação direta de Deus. Eles não tinham um rei físico. Deus governava diretamente a vida deles. E eles se organizavam em tribos, em povos, e havia o que nós chamamos de juízes, que eram os homens e as mulheres que Deus escolhia, e o Espírito Santo de Deus vinha sobre eles, presta atenção nisso, o Espírito Santo vinha sobre eles, e lhes outorgava condição de sabedoria, de entendimento, de autoridade, para governar o povo, para julgar as questões dos povos, das pessoas, das famílias, os litígios entre eles, as confusões, as diferenças, as circunstâncias de orientação. Eram os juízes que faziam isso. E Manoá era um homem simples lá, casado já, e a sua mulher, diz a história, que era uma mulher estéril. Ela não podia ter filhos. E nós já falamos aqui, para o judeu a questão de ter filhos é condição absolutamente necessária. Ele, se não tem filhos, ele não viveu a vida. Ele não justificou a sua passagem na terra. Para que ele possa justificar a sua passagem na terra, precisa ter posteridade, filhos. E Manoá não tinha filhos. E aí um dia a mulher dele está num determinado lugar, e evidentemente o texto não diz isso, mas subentende-se que ela está pedindo a Deus, e aparece um ser diante dela. E o ser, diz o texto, que é um ser diferente. E esse ser diz para ela que ela vai ser mãe. E ela fica empolgada com a notícia, mas dá algumas características de como seria essa criança. Diz para ela que ela própria teria que tomar algumas atitudes, ela teria que se santificar, separar, não beber vinho, não comer coisas que eram proibidas e ter uma gestação diferente para aquela criança. E ela vai para casa, conta para o marido ora a Deus e pede, fala, Senhor, se for do Senhor mesmo, que nós tenhamos a confirmação disso. Deus, diz o texto que Deus ouve a oração dele, responde e esse ser volta de novo. E a mulher está sozinha no campo, e quando ele fala de novo com ela, ela diz assim, espera aí que eu vou chamar meu marido, ela vai chamar o marido dela. E os dois voltam e se encontram com aquele ser. E Manoá pergunta, qual é o teu nome? E ele fala, por que você quer saber meu nome? Meu nome é Maravilhoso. Quem será que estava ali com ele? Quem era o maravilhoso? Quem é o maravilhoso? O próprio Deus. Nós chamamos na teologia de teofania. É a presença de Deus junto com os homens. É os homens vindo, sentindo a presença de Deus. E aí, ele repete de novo a questão.
O casal então diz assim, olha, quer fazer o seguinte, fica conosco para o jantar, eu vou preparar um cabrito para você comer. E ele diz assim, não, não quero. Ofereça a Deus. Faça um oferecimento em sacrifício a Deus, não para mim. E ele faz, então pega o cabrito, põe no altar e coloca o fogo. E quando aquele fogo começa a queimar, aquela oferta de gratidão antecipada, presta atenção nisso, oferta de gratidão antecipada, pela dádiva que queriam receber, diz o texto que naquele momento aquele ser se funde com aquele sacrifício, e aquele ser é levado aos céus com a fumaça, e os dois caem por terra, dizendo, nós seremos mortos porque vimos o Senhor. E a mulher diz assim para ele, não, se o Senhor quisesse nos matar, não teria nos chamado até aqui, contado o que contou, e pedido para a gente fazer o que nós fizemos. E realmente eles percebem então que há um grande mover do Espírito de Deus ali, e diz que aquela chama se confunde com o Espírito de Deus subindo aos céus. Nasce Sansão. E diz o texto que Sansão foi já designado por este anjo, por esse ser, que ele seria um nazireu. O que é nazireu? Consagrado a Deus, aquele que se consagra a Deus, aquele que está a sua vida nas mãos de Deus. De novo você vai começar a entender a questão do reino de Deus aí, ó. O reino de Deus é para aqueles que são chamados, aqueles que são escolhidos, aqueles que estão vivendo para um poderoso desenvolver da vontade de Deus. E aí, esse menino cresce, se forma homem, nós conhecemos a história, cabelo grande, a história diz que ele não podia cortar o cabelo, porque no cabelo estaria a força, que nada mais é do que uma simbologia da presença de Deus. E esse rapaz, diz o texto que ele julga Israel por 20 anos. Ele é um dos juízes, a autoridade, não somente pela sua condição física de força, mas por aquilo que o Espírito Santo estava sobre ele, dando a ele conhecimento para julgar o povo, dando a ele sabedoria para liderar o povo, dando a ele condições para que ele pudesse realmente fazer a vontade de Deus no meio do povo e fazer com que o povo fizesse a vontade de Deus. Reino de Deus. Mas, diz o texto que ele tem de repente conhece uma moça que é dos inimigos, dos filisteus, que dominavam o povo. E ele quer se casar com essa moça. E pede aos pais que peçam a moça em casamento. E quando ele vai, naquele momento de formalizar o casamento, no caminho, ele se confronta com um grande leão. E pela sua força descomunal, diz o texto que ele abre a boca do leão e parte o leão pelas mandíbulas. E mata o leão. E o leão cai por terra. Depois que ele vai nessa cerimônia, tal, ele está indo, passa alguns dias, ele vai, passa de novo naquele lugar, ele vê que aquele leão, na verdade, morto, juntou abelhas. E havia um grande favo de mel ali. E ele passa a comer, e vai comendo favo de mel para casa. E quando ele chega nessa cerimônia, que seria a concretização do noivado, porque nós temos que lembrar que o casamento do judeu demorava quase um ano, o casamento. Estava no processo de noivado, depois efetivava um tempo. E aí ele então, naquele momento, ele solta um enigma, que é uma pergunta para as pessoas responderem. E ele pergunta para as pessoas, o que é que o forte, morto gera doçura? Mais ou menos assim. E as pessoas não sabem responder, mas questionam a moça que queria casar com ele, e ela fica insistindo com ele constantemente, para que ele conte qual é a resposta desse enigma. Porque ficou combinado que se no dia do casamento eles respondessem corretamente, ele, Sansão, teria que dar 30 vestimentas lá, nupciais para as pessoas. E o contrário era verdadeiro. Se eles não conseguissem responder, dariam para ele as 30 vestimentas. E ele conta para a moça conta para eles, e eles naturalmente revelam o que ele tinha colocado como enigma. Ele fica sabendo que é a moça que contou, e ele diz isso, e a partir daí desencadeia toda uma situação na vida de Sansão. O quê? Ele se relaciona depois com uma prostituta, ele não casa com essa moça, se relaciona com uma prostituta,
Depois da prostituta, a história de Sansão e Dalila. Dalila é uma mulher enviada pelos inimigos para fazer com que ele pudesse revelar a origem da sua força descomunal. Diz o texto na história, você pode ler em casa, que ele luta com uma cabeça, de osso, um esqueleto de burro, de jumento, e ele diz o texto que ele vence 1000 homens com aquilo. Então ele tinha uma força extremamente forte, mas ele tinha uma vida naquele momento convivendo, flertando com o pecado. Com o pecado. Os pais disseram várias vezes para ele por que ele fazia aquilo. E ele deixava-se levar pelo ímpeto do pecado. O texto é rápido, a gente dá a impressão que ele ocorre tudo isso de uma forma rápida, mas não é uma vida dele. É uma vida dele. E esses pecados, diz o texto que entre o primeiro episódio e o segundo episódio, passa-se muito tempo. Então, não é que ele ficava constantemente em pecado, é que a história é resumida. Dá a impressão que é uma coisa atrás da outra. Ele teve aquele procedimento com aquela menina filisteia, teve um envolvimento com uma prostituta, depois teve um envolvimento com a Dalila. Parece que é tudo junto, porque você lê sequencialmente. Mas é uma vida, diz o texto por 2 vezes ali, que ele ficou julgando 20 anos. Então é uma vida. Mas ao longo da vida, ele se deixa levar pelas suas atitudes naturais e se envolve com essas 3 questões. Uma filisteia, uma prostituta e agora de novo uma filisteia, que é Dalila. E nós conhecemos a história. Ele com aquela força comunal, ele a engana durante algum tempo, 3 vezes, porque ela quer que ele conte como é que está a força que estava nos cabelos. E ele não conta, ele vai contando outras historinhas, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e até que ele conta a verdade. E quando ele conta a verdade, os filisteus o dominam. A primeira coisa que fazem com ele é furar os seus olhos. Quando se está em pecado, você sai do reino poderoso de Deus, que é o poderoso Sansão. A primeira coisa que você tem é luz que se perde. Ele entra em trevas profundas. A segunda coisa que ele tem é que o poder de Deus se vai. E ele passa a ser dominado e escravizado. E como escravo ele é posto para ser ridicularizado. A terceira coisa que vem com o pecado é o testemunho. A gente costuma dizer que nós damos testemunho. Mas no caso dele, muitos de nós, pelo pecado, nós damos testemunho. Que é quando nós começamos a deixar da nossa vida dar glória a Deus. Quando nós lemos aqui no começo, nós dizemos o quê? Tudo que você pedir ao Pai, Ele vai te dar. Desde que, a fim de que o Pai seja glorificado. A fim de que o Pai seja glorificado. O reino de Deus é reino de vitória. Mas o reino de Deus nos é tirado quando nós nos deixamos levar pelo pecado. A vida de vitória, ele tinha uma vida de vitória. Era vitória em cima de vitória. Era sábio, era capaz de julgar as causas do povo, era capaz de ajudar as pessoas, era um homem tido como nobre em seu povo, porque ele tinha o Espírito Santo sobre ele. Mas quando ele se deixa levar pelas suas aptidões carnais, pelos seus desejos carnais, não necessariamente só de sexo, é coisas da vida, desejo de estar vivendo o luxo do mundo, vivendo o gozo do mundo, as coisas do mundo, nós perdemos o poder do reino de Deus. E aí, ele é levado para ser ridicularizado, posto numa posição aonde o nome de Deus, ao invés de ser glorificado, era envergonhado. Mas diz o texto, para encerrar a historinha de Sansão, que os cabelos crescem de novo. E aí, uma figura, é um tipo de mostrar que nós podemos pedir perdão dos nossos pecados a Deus e o reino de Deus volta. E ele pede perdão, ele suplica perdão. E quando ele suplica perdão, ele pede mais uma vez que aquela força dele lhe seja restituída. E ele solicita que ele seja colocado entre colunas. Ele é levado no palácio, onde haviam mais de 1000 pessoas, e todas importantes do reino dos filisteus, os generais, os governantes, estavam todos numa grande festa para o deus Dagon,
era o Deus deles, para enaltecer o Deus deles, que havia subjugado o grande inimigo do Deus de Israel. Que era o Deus de Israel, que era o inimigo deles. E naquele momento, diz a história que Sansão se abraça nas duas colunas e ele ora: Deus me dê de novo a força, pelo menos a última vez. E diz o texto que ele matou mais os seus inimigos pela sua morte do que na sua vida. Por que conta essa história? Para você entender que nós vamos entrar nesse período de novembro, um pouco em dezembro, no entendimento desse Deus que deu força para Sansão. Nesse Deus que prometeu desde o começo que ele seria separado. Nesse Deus que disse que ele seria desde que ele se santificasse. Já começou com os pais dele, com a mãe dele. E disse que ele deveria nunca cortar o cabelo porque era o símbolo da dependência de Deus. O símbolo da crença que Deus era com ele. Se Deus era com ele, quem será contra ele? E isso era o fato. Ele era assim, ele era imbatível. Ele tinha um poder sobrenatural. E é esse poder de Sansão, não para termos força física, literalmente, mas até poderia ser, mas para que você tenha um poder sobrenatural para vencer todos os seus inimigos, quer espirituais ou quer naturais. Amém? Eu desejo, amados, sinceramente, que essa igreja seja assim. A nossa caminhada ao longo deste ano, do conselho, tem sido uma caminhada de buscar o conhecimento de Deus, o poder de Deus. Para que esta igreja seja uma igreja efetivamente de vitórias em vitórias. E quando eu falo igreja, estou falando da tua vida, minha vida, a vida das famílias dessa igreja. De vitória em vitória. Estamos nos preparando para adentrar o ano que vem, vivendo efetivamente esse poder de Deus. Por isso que eu fiz essa recapitulação um pouco ampla do reino de Deus, do pecado, para você entender na vida de Sansão que ele vivia intensamente o reino e intensamente a presença de Deus, o Espírito Santo estava sobre ele. Mas, quando Jesus está na terra, esse João capítulo 14, 16, 17, diz assim: e eu rogarei ao Pai, é Jesus falando, e ele vos dará outro Consolador. Então ele é o próprio Consolador. Outro, a fim de que este seja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui Jesus inaugura uma outra condição da presença desse Espírito Santo que estava em Sansão. O texto diz, no Velho Testamento, inúmeros textos, que o Espírito Santo estava sobre. Aqui o texto está dizendo que ele vai habitar com você. Nós sabemos que o Espírito Santo entra dentro de nós e opera a partir de nós coisas poderosas e maravilhosas no mundo, que é nada mais, nada menos do que a ação do reino de Deus na terra. Essa terceira pessoa da Trindade estava no mundo desde o começo, é o próprio Deus. Lá em Gênesis 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. Esse Espírito de Deus que nós estamos falando, que nós vamos estudar esse mês todo, mês de novembro, dezembro nós vamos estudar sobre Jesus, mas em novembro nós vamos estudar sobre o Espírito de Deus, é o Espírito do reino de Deus, o poder de Deus atuante. É o próprio Deus, onipotente, tem poder para todas as coisas, onisciente, sente todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares. Esse Espírito Santo, é importante você compreender e entender, que ele tem essas prerrogativas maravilhosas do Deus Altíssimo, porque ele é o Deus Altíssimo. Que Jesus, enquanto na terra, era onipotente, mas não era onipresente, era onisciente. Mas Jesus estava onde ele estava, fisicamente. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está em cada um dos escolhidos de Deus, em cada um. Mas os que não são escolhidos não têm o Espírito. O texto diz isso, não tem o Espírito. O Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. Não pode, porque não o vê, nem o conhece. Mas você, querido irmão, você, querida irmã, tem a prerrogativa, a oportunidade, o privilégio de saber, de ver, de conhecer esse Deus poderoso.
assim como a esposa de Manoá, você terá a oportunidade, e tem a oportunidade, de poder ver, no momento da sua intimidade com Deus, e vê-lo na tua presença, de como essa mulher viu, na hora que estavam fazendo culto a Deus, aquele ser maravilhoso se fundir na adoração, e eles ficarem petrificados naquele momento de perceber que Deus estava ali. Mas, eu quero essa noite enaltecer, chamar a tua atenção, para que nós podemos não somente compreender com o intelecto, não somente sentir com o nosso coração, mas viver intensamente nesta igreja, na sua vida, uma vida de igreja em poder e com poder. Amém? Isso pode ficar na retórica. Isso pode ficar simplesmente no sermão. Você pode, daqui meia hora, nem se lembrar do que eu falei. Você pode nem sequer se lembrar do que falei. Isso é uma questão sua. Mas a palavra de Deus é fiel e justa para se cumprir. Não sou eu que estou falando isso. Eu estou meramente lendo a palavra. Estamos aqui juntos, interpretando a palavra, compreendendo a palavra de Deus. E quando nós compreendemos a palavra de Deus, ela se torna viva e eficaz. Viva e eficaz. O que o texto diz, que o mundo não pode conhecer essa palavra, não pode conhecer o Espírito Santo, porque não o conhece, não o vê, não o percebe, não o sente. Uma pessoa do mundo pode ler a Bíblia de capa a capa e não vai ver o Espírito Santo nela. Não vai ver. Pode achar até interessante as histórias, mas não vai ver o Espírito Santo. Você pode ler uma frase da Bíblia, uma frase. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. Uma frase. E ela se tornar rema. O que é rema? Poder de Deus para se cumprir. Uma frase. Essa é a diferença, queridos, de viver com o Espírito no Espírito ou sem o Espírito. O que nós pretendemos esse mês e na vida é que nós não tenhamos simplesmente um conhecimento, mas que nós tenhamos o poder de Deus. Amém? Amém? Nós estamos caminhando, amados, para sermos efetivamente o poder de Deus na terra. Porque esse Deus maravilhoso, o Espírito Santo Consolador, no grego diz que ele é paracletos, que quer dizer alguém chamado para estar sempre, constantemente ao seu lado. Você já viu isso? Interessante. Sempre, constantemente ao seu lado. Para quê? Primeiramente, para te ensinar. O Senhor Jesus disse que eu vos mandarei um Espírito, e ele vos lembrará de tudo quanto eu tenho vos falado. E ele estará convosco até a minha volta. Esse Espírito Santo está aqui agora. Está aqui nesse lugar. Ele está dentro de cada um de nós. Ele estava naquele momento maravilhoso que aconteceu na vida desse casal, que eu fiquei imaginando a cena. Aquele ser com eles diz assim: não quero comer nada, mas o que você quer me dar, dê ao Pai. Então eles preparam a cena, preparam o altar, colocam o animal sobre, botam fogo. E diz o texto que na hora que o fogo pega, que as lavaredas sobem ao céu, este ser se funde com as chamas e sobe ao céu. Imagina que cena, gente. Imagina que cena. Que coisa inusitadíssima. Mas eu quero te dizer que esta visão maravilhosa, que nós chamamos de teofonia, pode acontecer na vida de cada um a qualquer hora, em qualquer momento. A presença de Deus é uma presença que pode se tornar não simplesmente uma presença histórica, uma presença tão somente de conhecimento, mas uma presença real na tua vida. Isso só aconteceu com eles por um detalhe. Porque eles creram. Porque eles creram. Porque se eles não tivessem crido, talvez isso não tivesse acontecido. Então eu te desafio a você caminhar conosco nesse mês com uma pretensão de fé. Eu quero conhecer esse Deus maravilhoso na pessoa do Espírito Santo, porque é o Paracletos, é aquele que está comigo, porque ele vai me orientar, ele vai me ensinar.
Mas mais que isso, ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. Quem fez com que aquele ventre fosse capacitado, porque era um ventre estéril, fosse capacitado, foi esse próprio Espírito. Foi esse Espírito que capacitou aquele ventre a fazer com que esse menino fosse o que fosse. Foi aquele Espírito mesmo que capacitou aquele menino para que julgasse Israel como um homem durante 20 anos. Esse Espírito que quer te capacitar é o mesmo Espírito. É o mesmo. Quero que você entenda isso, que é o mesmo Espírito. É o mesmo. Que é o Espírito eterno do Senhor. É o mesmo. É o mesmo Espírito que falou com aquela mulher, você vai ter um filho e ele será alguém especial. É o mesmo Espírito que falou para ela, é o mesmo Espírito que está usando a minha boca para falar para você que você é especial. Mas só haverá sanções na nossa vida, que é o poder de Deus manifesto,